herói da era da emergência. Alguns anos depois acontece outra decepção, e essa é colossal, muito mais, tão colossal quanto a publicação do Goulart, do Solzhenitsyn, no núcleo pensante da esquerda mundial, que era a França. Hoje é o núcleo empurrecedor mundial. Acabou, tem 2 ou 3 velhinhos, Banju, Marciano, com 70 anos, sobrou da esquerda. Não estou brincando, mas a esquerda está em outro lugar, que nos compete descobrir depois. O que acontece? Depois de uma luta, eu perdi, olha, o tempo foi problema. Eu vou encerrar. Depois de uma luta épica no Vietnã, há uma guerra no fim dos anos 70 entre a China e o Vietnã. Aí nós descobrimos uma coisa que nem o McNamara tinha descoberto, e que quando ele visitou o Vietnã depois da guerra, já velhinho e tal, sei lá, ver os adversários dele, trocar abraço e tal. Está lá no documentário do Errol Morris. Depois de ter tudo que ele fez, ele foi lá visitar. Enfim, o mundo acabou a Guerra Fria, foi ter ficado com ressentimentos poucos. Paradoxalmente, os vietnamitas também não tinham ressentimento nenhum, receberam muito bem. Salvo está lá no filme do Errol Morris, do Fog of War, Neva da Guerra. É filme extraordinário, vale equivocado. Eles só perderam a fleuga, os vietnamitas, perderam 5 milhões de mortes. 5 milhões. Só perderam a fleuga dizendo o seguinte: olha, Mr. McNamara, a política de vocês, não vamos falar mais do passado, é passado. Mas ela era absolutamente burra e ignorante do ponto de vista histórico. Vocês nos consideravam peões, clientes, manipulados, teleguiados, como se diz na linguagem do tráfico, teleguiados da China. Nós somos inimigos da China há 2000 anos. Vocês acharam que a nossa guerra era uma guerra de libertação nacional. Nacional do quê? Dos últimos ocupantes do nosso país, como a França, e depois vocês, por incompetência da França, por causa da neurose, da teoria do dominó. Mas antes de franceses e vocês, que são um infinitésimo na nossa história, milenar, estavam os chineses, com os quais nós sempre lutamos. Então vocês não imaginaram, vocês não podiam imaginar, vocês não passaram pela cabeça que era pura e simplesmente uma luta pela independência nacional. Ponto. É claro que, como nós estamos do lado da China, tinha um sistema soviético, contra vocês, nós tínhamos que ir para o outro lado. Portanto, nós éramos, em princípio, socialistas. Enfim, uma coisa, era uma economia de comando. Terminado isso, tem uma guerra com a China, com ajuste de contas finais com a China, que não é o caso muito. Bom, isso, na esquerda mundial, é uma calamidade. As duas revoluções, um povo mais heróico da Terra, vietnamita, e o centro da Revolução Mundial, depois do revisionismo soviético, se degladiando, se matando, se devorando, acabou tudo. E não, como se isso não bastasse, logo depois, com a unificação do Vietnã, o norte ocupando o sul, reunificando, era esse o objetivo de guerra, tinha gente que ia sobrar, tinha os colaboracionistas de sempre, mas tinha muita gente que não estava, digamos, no programa do novo regime. E essa gente que não estava no programa do novo regime fugiu, e fugiu como? Barcos. Os cubanos falam balseiros. E na linguagem internacional chama-se boat peoples, as pessoas que estavam à deriva, sem água, sem alimentos, por semanas a fio, em alto mar, no sudeste asiático, sem nenhum país que os recebesse. Portanto, as vítimas absolutas. E nesse momento a esquerda francesa se mobiliza. Agora basta. Contra os boat peoples, todo mundo escandalizado, porque nem o governo francês, nem a ONU, nem os Estados Unidos, nem os soviéticos, nem os soviéticos. Fala, obviamente. Ninguém faz absolutamente nada. Então, em nome individual, veteranos de 68 vão no palácio do presidente da República francesa, o Giscard d'Estaing, em comitiva, com abaixo assinado e tudo, pedindo que a França faça alguma coisa. Em nome pessoal deles mesmo,
para que se reinvente o direito de assistência aos povos completamente desguarnecidos de qualquer direito, como eram aqueles que estavam à deriva em alto mar, agonizando, em uma causa mais nobre. Claro que alguma coisa deve ser feita. Mas, em nome disso, você estava dizendo, estamos numa era de emergência em que as providências a serem tomadas, as atitudes políticas são essas. Preciso fazer alguma coisa agora, já, drasticamente, contra todos a favor dos old peoples, que passaram a ser novos párias da terra. Quem é que encabeçava a lista e foi lá visitar e cumprimentar e pedir para o Giscard d'Estaing? Grafininho, um aristocratazinho francês, que é presidente da França, fazer alguma coisa. Michel Foucault e Jean Paul Sartre. Eu economizo a longa fila dos acólitos, que são os. Estão lá, o senhor Bernard Levi, Companhia Militar, Companhia Aberta. De modo que, nesse momento, você entra nessa constatação de época que nós estamos vivendo numa situação de emergência. Bom, a partir dos anos 80, já antes da Guerra Fria terminar, começa então a pipocar primeiro o Festival do Holocausto, filme sobre o Holocausto. Volta. Mas o acontecimento sempre teve aí. O que estão descobrindo de novo? Justamente isso, esse é o ponto. E quando chega, aí vem a desintegração da Guerra Fria, desintegração da Iugoslávia, a Bósnia, reaparece os campos, até a apoteose, sem fazer o movimento de Ruanda, a descoberta que foi o Khmer Rouge, no Camboja, e por aí afora. Então, a situação do mundo passa a ser apocalíptica. É claro que esse diagnóstico feito à esquerda, ele errou um diagnóstico que está sendo feito à direita, que sabia do que se tratava, a direita, digamos, pragmática, desde os anos 60, que começa a fazer reflexões apocalípticas a respeito da ingovernabilidade do Estado social baseado no consenso keynesiano, que não produz mais crescimento, produz inflação, está assediado, está cercado por um excesso de demandas que não podem ser satisfeitas. E, portanto, é necessário que essa situação seja revertida. E essa reversão é uma revolução contra, é um novo capítulo da luta de classe, que depois foi habilitado pelos jornalistas de neoliberalismo, e as pessoas compram isso na secreta esperança de que seja uma política econômica que possa ser revertida e a gente volta aos anos de crescimento, de desenvolvimento, assim por diante, como se o capitalismo fosse nada, fosse uma brincadeira, fosse uma etiqueta. Bom, isso, dito de maneira assim, muito a golpes de Machado, onde nós estamos ingressando. É um establishment que está no apocalíptico. Ora, o mais curioso, agora sim, vamos deixar para o debate. O mais curioso é que essa descrição, ela se sobrepõe, um sinal trocado, evidentemente, ao diagnóstico do Benjamin. Isto é, pela primeira vez, a burguesia, o futuro, não só para a burguesia, também, o esquerdo já morreu. Vamos tratar dos nossos inimigos diretos, os proprietários, os donos do capital. Pela primeira vez, o futuro se torna na expressão do filósofo, uma fonte de inquietude. Até então, o futuro era o progresso. Pela primeira vez, ela se torna uma fonte de inquietude. Não tem o caso de ser subjetivo, se é objetivo ou não. Ora, o Benjamin sempre disse isso. Não só o futuro é uma fonte de inquietude, porque a história é catastrófica, mas como o nosso horizonte de expectativas, invertendo uma forma do Kozelek, está no passado. Isso não está no plano da burguesia, claro. O passado deles é só vitorioso. Mas pela primeira vez, o momento da urgência burguesa, é claro que essa urgência é para arrancar ainda mais-valia de um trabalhador cuja performance tem que ser exponenciada N vezes. Então tem que trabalhar em regime de urgência. Mas, pela primeira vez, a unidade de tempo, que é a urgência, a unidade do tempo social, dominante, portanto, de um tempo que
Benjamin chamaria de homogêneo, vazio e homogêneo. Pela primeira vez, que é o tempo da burguesia, o tempo da classe dominante, o tempo do capital, ele é aquilo que ele chamava o tempo de agora. Só que para a burguesia, esse tempo de agora é a porta que pode se abrir a qualquer momento e entrar no Beelzebub. Beelzebub pode ser um poço de petróleo que explode no Golfo do México, pode ser um carro que explode em Times Square, pode ser uma pandemia viral incontrolável. Só que o Benjamin não estava pensando nisso. Estava pensando no quem é que entraria por essa porta. A revolução. Isso é simplesmente um mundo de ponta cabeça. Um mundo de ponta cabeça que poderia ser realizado a qualquer momento. A qualquer momento. Tudo então é judaísmo messiânico, assim por diante, delírio, enfim, é rabino, marxismo de rabino. Esquece isso. Ora, nós voltamos a reler o Benjamin no momento em que, para o tempo da classe dominante, que é o tempo contra o qual ele escreveu todas as teses da filosofia da história, tornou-se verdadeiro tempo do agora. Bom português, que é sai. O tempo do agora. Se as coisas podem um alçapão abrir. É claro que esse alçapão não se trata, agora tem que começar a discutir, não se trata nem de voluntarismo, nem de confiar no acaso. Quem confiar no acaso, que esse alçapão pudesse se abrir, portanto, houvesse essa redenção do passado, abrisse o futuro, a expectativa real, são os artistas, os modelos do Benjamin Proust. Uma coisa importante. Bom, eu só então, uma última proposição. Você já está tranquilo, você já entregou a alma a Deus. Uma última observação. Agora sim, uma sugestão para a gente começar a discutir o que é, o que seria. O pediu, 70 anos atrás, criar um verdadeiro estado de emergência. Primeiro, constatar que existe isso. Está de acordo que existe uma era de emergência. E a direita está tentando, enrolando e fazendo esse diagnóstico há 30 anos. Inventaram uma tal de sociedade de risco. Tem que ser. Por que tem sociedade de risco? E eles dizem que a sociedade de risco é uma sociedade, veja só, catastrófica e, portanto, tem que ser governada em regime de urgência. Daí o Ulrich Beck, ele diz mais ou menos assim: pensemos 2 minutos no que é uma usina nuclear e pronto. O poder absoluto está instaurado. Ninguém, numa catástrofe, numa Chernobyl qualquer, não se consulta parlamento. Você tem que ter um poder soberano que decide sobre a emergência. Esse poder soberano que decide sobre a emergência é o poder do presidente americano pela Constituição fundadora da República dele, George Washington. Quando o Napoleão deu o golpe de Estado dele, o primeiro golpe, o verdadeiro 18 de maio, ele chamou os seus assessores e disse: olha, façam aí um decretozinho que eu quero plenos poderes igualzinho daquele americano. Quem inventou o bonapartismo foi o George Washington. O pessoal que deu o golpe na Constituição de Filadélfia. Poder executivo pleno, plenos poderes executivos. Saiu recentemente um livro americano feito pelo establishment, muito interessante, chama-se Bomb Power, poder da bomba. O que um presidente americano pode fazer em termos de poder nuclear, você lê aquilo, parece livro do Apocalipse. Vem o Obama dizendo aquelas abobrinhas e parece pregador. Bom, o que a sugestão para nós entendermos o que é esse real estado de emergência, na qual ingressamos com uma nova época histórica, dentro da longa história da discussão repassada pelo Benjamin, poderia ser feita uma adaptação de uma observação que não é minha, eu estou adaptando, não vou discutir bibliografia agora, senão a gente vai longe. É que nós podemos dizer o seguinte: da Revolução Francesa para cá, isso que esse historiador alemão chama de horizonte de expectativa, ele basicamente diz: o tempo moderno é aquele em que cada vez mais
a experiência passada e o nosso horizonte de expectativa se afastam um do outro. Isto é, que nós não nos baseamos mais no campo das experiências passadas para projetar o futuro. Então, há uma espécie de horizonte de expectativas aberto, não significa. Isso não é cálculo estratégico conjuntural, que é simplesmente a projeção do presente. Isso não é. Isso aí todo mundo fazia, etc. O moderno não é isso. O moderno é que algo de novo pode acontecer. Isso é coagulado pela ideia de progresso. Só que a ideia de progresso abandonou o futuro como fonte de inquietude. Apenas é uma espécie de aspiração. Isso é a crítica que faz o Benjamin. De qualquer maneira, há uma espécie de temporalidade, digamos, que se empurrada para frente da Revolução Francesa, em que horizontes de espera, horizontes de expectativa vão se sucedendo. E o que eu estou modificando a tese de um autor que não chegou a desenvolver, ele chutou e eu acho que acertou. Esses horizontes se sucedem, eu acho que eles vão se encavalando e se superpuseram, isso que eu estou chamando de era da emergência. Esses três horizontes, essas três esferas, a expressão correta são três esferas. Essas três esferas foram as seguintes: durante todo o século XIX, pelo menos até 1914, a espera era da revolução. A direita e a esquerda, todo mundo esperava a revolução, só na França do 4 ou 5. A propriamente dita, 1830, 1848, depois a Comuna, até o Front Populaire, foi abortado, até o Front Populaire nos anos 30. E depois aí, os caras resolveram tomar providências, os alemães chegaram, instalou-se o regime de Vichy com a colaboração francesa. Não foi uma mera ocupação alemã estrangeira, foi com a colaboração da direita francesa. Uma contra-revolução em ato. Bom, a partir de 1914, a espera, tanto de um lado como do outro, com um sinal positivo com um sinal negativo, a grande espera, o que é? Até 89, deste século passado, a guerra. Então, revolução e guerra. Só que não se sucedem. À espera da revolução, como expectativa, e a expectativa já era política. Existe a espera da guerra. E durante a Guerra Fria foi uma época de espera de uma ameaça, de uma destruição mútua. Fim da Guerra Fria, a essas duas esperas soma-se uma terceira. Soma-se uma terceira que já estava aí desde o início. Já estava desde o início. Pelo menos desde Hiroshima, que é a espera daquilo que, numa certa literatura, se chamou acidente absoluto. Todo mundo se reúne porque todos estão à espera do acidente absoluto. Como é que tudo isso se juntou. A direita tem uma resposta para isso, vamos deixar para o debate. Nós ainda sequer sabemos que existe esse problema. É isso, agora a gente